Mais uma vez, boa noite a todos que se encontram aqui. Temos pessoas da Suíça, da França, temos pessoas conectando do Brasil. Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. É com muita alegria que nós recebemos mais uma vez na nossa casa o querido amigo Marcel Mariano. Para aqueles que não conhecem o Marcel é trabalhador da FEEB, do Centro Espírita Caminho da Redenção. O Marcel também é voluntário do movimento Você é a Paz. Então, Marcel, mais uma vez, é uma grande alegria recebê-lo aqui na nossa casa, virtualmente, já nos encontramos fisicamente alguns anos atrás, e para nós sempre um aprendizado, uma alegria ter você conosco. Então, passamos a palavra para você, Marcel. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, Sérgio, que se apresenta aqui como nosso anfitrião e mediador, gestor dessa sala, a todos os amigos do Brasil e da Suíça, temos também companheiros de outros estados, de outros países, nos acompanhando. Aqui nós temos 15 horas e 35 minutos no Brasil. Estamos falando diretamente de Salvador, com temperatura extremamente agradável, mais ou menos 35 graus, à sombra, sensação térmica de 650 graus. Até o perispírito torra. A temática que nos propuseram agora, para a tarde, nossa, Brasil, noite já na Suíça, em Basel, nós temos Vidas Vazias. E esse extraordinário livro que temos aqui está completando seu primeiro ano de publicação. Ele foi lançado em março do ano passado, quando a pandemia começava a chegar ao Brasil a partir do final de fevereiro e fazer as primeiras vítimas. E Joana de Ângeles, com os escritos dela anteriores àquele ano, provavelmente o livro começou a ser psicografado em 2019, ela fez publicar uma obra que ainda está desconhecida, grande parte do público espírita, porque temos um ano em que quase a totalidade das casas espíritas no Brasil estão fechadas. E no momento que elas estão fechadas, suas livrarias, suas cantinas, suas bibliotecas também estão com os livros lá aguardando a reabertura das atividades. Então, alguns conseguiram e-book, livro virtual, outros conseguiram pelo correio, através do reembolso postal, as encomendas, mas o livro ainda permanece bastante desconhecido do público, porque não estamos conseguindo a interação presencial em virtude do vírus destruidor. Está já aqui no Brasil, chegando à cifra assombrosa de 280 mil vítimas, que é um número efetivamente dramático para a sociedade brasileira. Vidas Vazias é uma proposta ousada da benfeitora que dirige a nossa casa, porque depois que ela iniciou em 1989 sua série psicológica Jesus e a Atualidade, primeiro livro, para encerrar em 2015 Psicologia da Gratidão, a série de 20 volumes, que se teve uma clara noção da dimensão não só doutrinária, mas igualmente científica, essa notável contribuição dela, no sentido de fazer uma ponte entre o pensamento espírita, eminentemente calcado em Jesus e em Allan Kardec, e o notável psicólogo suíço Carl Gustav Jung, nascimento em Zurique.
homem que estabeleceu a psicologia transpessoal, também chamada quarta força, estava bem à frente do seu tempo. Não obstante ser discípulo, profundo admirador de Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele avançaria além do venerando mestre vienense, estabelecendo que nós somos anteriores ao berço, somos posteriores ao túmulo. Enquanto a ciência elaborada por Freud se deteve na ditadura da libido, nos tormentos do luto, nos conflitos que deixam traumas, as castrações, os complexos, as perturbações emotivas, eis que Carl Gustav Jung foi analisar este ser que antecede a concepção, sucede a decomposição cadavérica. Ele vinha de uma família de médiums. Seu avô Samuel era médium, sua mãe Amélia era médium, e ele também. Basta aclarar a mente dos estudiosos. Na década de 50, ele havia de publicar um livro, 50, do século passado, ele haveria de publicar um livro intitulado Carta a Jó. Esse livro, ele testemunha de que sentiu o comando espiritual que o tomou por 72 horas ininterruptas de noite, levando-o a escrever sem controle seu, o que evidencia para nós outros espíritas o fenômeno psicográfico tormentoso, aquele em que o médium não tem controle da sua assistência espiritual, nem pode se opor sua vontade àquela vontade espiritual que se sobressai, faz com que ele escrevesse a obra que é um clássico. Dessa maneira, ele tinha suficiente experiência no campo da paranormalidade, do intercâmbio com os espíritos, para afiançar que o túmulo não encerra o indivíduo. E o indivíduo não é a argamassa de 60 trilhões de células na qual se manifesta transitoriamente. É apenas a vestimenta de carne com o qual o trabalhador, filho de Deus, se materializa no campo da matéria densa, se condensa entre nós, para o esforço da ascese, o esforço da evolução que o leva a superar quando deseja, coloca a sua vontade como potência da alma, no dizer de Leon Denis, a superar as suas más inclinações, seus atavismos, seus conflitos oriundos do passado, do pretérito tormentoso, e avança além dos arquétipos perturbadores, sejam eles individuais ou coletivos. Eis porque Joana, eminentemente uma educadora, uma psicóloga, uma mestra e, sobretudo, alguém profundamente vinculada ao pensamento de Jung, haveria de escolher esse lapso de tempo, 1989 até 2015, mais de 30 anos, para escrever uma série de obras que são impactantes. Porque ela saiu da vertente eminentemente doutrinária, aqueles textos que caracterizam seus livros evangélicos, para fazer uma abordagem dessa matéria-prima de Deus, como costuma enunciar o psicólogo baiano, daqui de Salvador, soteropolitano, Adenauer Novaes. O espírito, a mente, é a matéria-prima de Deus. E essa matéria-prima trafega, ora no corpo, para fora dele, buscando sempre seus estados de evolução, seus estados de plenitude, de libertação do ego, refinamento do self, a fim de lograr adentrar-se o campo da felicidade plena, que chamaríamos, à luz da psicologia profunda, de plenitude. Diriam os cristãos, o reino dos céus. Afirmariam os hinduístas, o samadhi. Ou teríamos também o nirvana na concepção dos budistas.
Dessa maneira, esse ser trafega pelas anfractuosidades do próprio processo evolutivo, herdeiro de uma história antropossócio-psicológica que lhe caracteriza no rabeirão do processo da evolução, que é infinito. Porque a perfeição não é um fim. A perfeição é uma tendência. Já dizia, com sobejas razões, nosso companheiro Richard Simonetti, notável escritor e orador de Bauru, interior de São Paulo, recentemente desencarnado. Ele afirmava com muita convicção que a perfeição não é um fim, é uma tendência. Nós tendemos para a perfeição sem nunca lograr atingi-la. Nós estamos fadados a uma perfeição relativa, que a perfeição absoluta é apanágio exclusivo de Deus. Então, nós estaremos sempre tendendo para estágios e para princípios evolutivos que são inconcebíveis na linguagem humana. Mas como estamos fazendo uma análise psicológica, mas também espírita, à luz do Evangelho e dos compêndios kardecianos, esse ser que trafega a Terra por suas dificuldades e os seus desafios existenciais, nós temos que começar a perceber de que a mente é a grande ferramenta de que se vale o espírito, porque é uma instância do espírito, a mente. Ele se apropria dela, se utiliza dela para manipular a matéria, para gerar pensamentos, atitudes, comportamentos, frases, e todos os posicionamentos que o hão de caracterizar e definir-lhe perante si mesmo e perante os demais. Dessa forma, estamos compreendendo como é árdua a viagem evolutiva que o espírito desempenha ao longo da sua busca por encontrar o sol de plenitude que o ilumine, libertando das amarras que o retém aos atrasos evolutivos e aos estados mais primitivos, os princípios, quando ele inicia-se. Para a doutrina espírita, como tese, não temos como provar, mas é uma tese, o espírito é criado simples e ignorante. Simples, porque sem as complexidades do processo evolutivo. Ignorante, porque baldo, isento de conhecimento. E no princípio, o ser espiritual, a mônada espiritual, a semente do espírito, ela não está individualizada. Ela está agregada em um todo para fazer o seu périplo pelos reinos diversos que constituem a natureza. Então, temos a viagem inicial pelo reino mineral, onde esse princípio vai fazer uma aquisição evolutiva, que é o sentido de agregação. Agregar-se, está próximo. Mais tarde, esse princípio responderá pelo senso de humanidade e pelos vagidos da fraternidade, da solidariedade. Depois de milhões, ninguém sabe precisar quantos milhões ou bilhões de anos esse princípio viaja pelo mineral, ele naturalmente faz a transição por outros reinos para o vegetal. E é no vegetal que ele vai adquirir a sensibilidade. A sensibilidade, poderíamos chamar como pródromo das emoções que mais tarde falarão ao ser dentro da área humanoide, da área humana, a área da razão. Viajando por esse princípio vegetal, ele ainda não está individualizado. Chama-nos a atenção que nos escritos de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em parceria com Valdo Vieira, eis que ele afirma que no mundo espiritual existe o reino vegetal em exuberância. Até aí nenhuma novidade. Tanto tem árvores no mundo físico, como existem vegetais e árvores e arbustos no mundo espiritual. O que nos chama a atenção é que no mundo espiritual as árvores geram sementes e as sementes plantadas reproduzem. O que não acontece nem com o animal, nem acontece com os homens, com os espíritos, porque a reencarnação só pode se dar
no plano material. Não há reencarnação no plano espiritual, conforme está no livro O Céu e o Inferno, no item 11, quando os espíritos felizes se comunicando com Allan Kardec, aquele livro reúne 66 depoimentos de entidades desencarnadas. Kardec dividiu em espíritos felizes, suicidas, esquecidos, menosprezados, indiferentes. Em espíritos felizes, o senhor Sanson, nome em português Sansão, que foi amigo pessoal de Allan Kardec em vida, deixou no testamento o desejo dele, antes da morte, que após a desencarnação ele fosse evocado o mais rápido possível. E assim que desencarnou, com Allan Kardec ainda no corpo em Paris, Allan Kardec o evocou na Sociedade Espírita de Paris. O corpo dele ainda estava sendo velado na casa dele antes de rumar para os despojos derradeiros, que era o cemitério, um dos cemitérios de Paris. Portanto, o codificador o evocou cerca de 8 horas antes da inumação cadavérica. E de maneira muito trôpega, ainda muito deficitária, porque estava sob o guante da perturbação espiritual, Sanson agradeceu ao venerando mestre ter cumprido aquele dispositivo testamentário, deu informações ligeiras do seu estado, saiu. Nos meses que se seguiram, ele se comunicaria de maneira tão notável e tão lúcida que um depoimento seu está inserido no Céu e o Inferno, a obra, que é a última, de 1865. E nela ele diz: o nascimento de espíritos só se dá na matéria. Não há, portanto, renascimento ou nascimento no mundo espiritual. Então, sendo esse um princípio doutrinário, claramente esposado na codificação, eis que no mundo espiritual as árvores se reproduzem, porque elas estão em um outro estado. Mas os seres sencientes, retirando aí as árvores, que também são sencientes, possuem vida, possuem sensibilidade, animais e homens, somente na matéria podem se mergulhar no corpo físico para o desiderato da evolução. E quando o espírito mergulha na experiência animal, ele ganha o instinto. O instinto é uma espécie de razão cega, porque o instinto apenas facilita, faculta que o animal atenda 4 funções básicas da vida: comer, beber, dormir, descansar e procriar na época do cio. Mais nada. Satisfazendo isso, o animal está completo. Ele atende os preceitos da lei do determinismo. Já que ele não tem raciocínio, o determinismo cai sobre ele em 100%, dizendo o que ele deve ou não fazer para atender os seus instintos, as suas necessidades primordiais. Quando o espírito faz a transição para o reino nominal, aí ele ganha a razão. Mas a razão nesse período ainda está muito assinalada pelos estágios anteriores. E isso nós podemos observar no cotidiano. Quantas pessoas estúpidas, quantas pessoas de comportamento animalesco. Os corpos são de uma beleza a de fazer inveja a Vênus de Milo, ou Praxísteles, grande estatuário grego do passado. Mas dentro parece que está reencarnado um bárbaro, selvagem. Então, os corpos nunca, como diz Victor Hugo no seu livro Sublime Expiação, capítulo 2, a resposta, nunca se viu a reencarnação de corpos tão belos como na atualidade. Isso ele escreveu nos anos 70, 50 anos atrás. Mas nunca se viu a reencarnação de seres tão primários e bestiais como nos dias atuais. Parece que o livro não é dos anos 70, é dos anos 2021. Tão atual se encontra na colocação do grande e célebre escritor francês Victor Hugo, como dizemos por aqui. Dessa maneira, o indivíduo, o espírito mergulha no corpo, mas aí ele ainda traz atavismos, ele ainda traz impregnações do passado e o instinto nunca o abandona. Porque o instinto é um elemento derivado do
o instinto de preservação, o senso de preservação do ser. E, portanto, todos os seres tendem a se preservar. Nenhum ser vivo deseja ser destruído antes do momento. Por isso se esconde, muda hábitos, desenvolve mecanismos de defesa contra predadores. A criatura humana também conserva o instinto em si de conservação, para não ser destruído antes da hora. Muita gente age racionalmente em alguns instantes, mesmo tendo a faculdade de pensar. Por isso é curioso ouvir a expressão, comigo é assim, eu reajo quando me atacam. Note que, ao usar a expressão eu reajo, ainda está na fase animal, até no linguajar. Porque a pessoa que pensa não diria eu reajo. A pessoa que pensa afirmaria eu ajo todas as vezes que me atacam. Como é que você age? Eu penso em me separar da pessoa que me é agressiva. Eu penso em fugir daquela pessoa que ameaça a minha existência. Eu ajo me calando para não tornar o ambiente mais danoso, mais envenenado, mais tóxico. E aí, reserva a discussão. Porque, como dizia Platão, toda discussão é saudável quando leva você a uma conclusão luminosa. Mas a discussão estéril, a discussão infrutífera, infecunda, ardida, leva os indivíduos a criarem mágoas, tormentos. Recentemente, durante esse processo da pandemia, muitos casais se separaram, porque não suportaram a convivência doméstica, já que muitos de nós estamos obrigados agora a um largo tempo dentro de casa. Então, nós espairecíamos fora do lar. Ficando agora dentro de casa, começamos a notar no outro defeitos que teimávamos em não ver. Ouvíamos ou não queríamos admitir. Então, vieram muitas separações, muitos divórcios, muitas animosidades, muitos conflitos, alguns de graves consequências, com os feminicídios cruéis e hediondos, os assassinatos também de homens, os homicídios, e outras situações verdadeiramente vergonhosas para a criatura que pensa. Por isso, a psicologia tem se debruçado a analisar essa criatura humana, tanto quanto o Espiritismo, há 164 anos, tem examinado este ser, que vem de eras priscas, segundo os estudos da arqueologia e da história, a presença humana na Terra há pelo menos 10 milhões de anos. Desde as criaturas mais macacoides, das expressões mais atrasadas e simiescas, até o homem atual, é o homem sapiens, duplamente sábio, teria surgido de 150 mil anos para cá, nós temos desenvolvimento notável da ciência, da filosofia, da ética, da religião, das estruturas de estudo, dos comportamentos humanos, que são verdadeiramente fascinantes. Nos últimos 200 anos, nós conseguimos o que parece ser o apogeu da cerebração. Fomos às estrelas, descemos aos abismos oceânicos, cavamos fossos e minas na Terra que descem a quase 4 quilômetros de profundidade, atrás de ouro, atrás de diamantes, pepitas e minerais valiosos. Estamos descendo aos leitos dos oceanos, atrás de petróleo. Imaginar que no Brasil o pré-sal é uma mina, um reservatório quase que inesgotável de petróleo, mas ele está a aproximadamente 7 quilômetros de profundidade. 2 quilômetros é de mar. Então, do mar até o leito do mar, você tem 2 quilômetros de profundidade. E desse leito do mar para baixo, algo como 3 a 4 quilômetros de mais profundidade, que a Petrobras, nossa empresa nacional de petróleo, vem sendo pioneira no mundo em prospecção petrolífera em alto mar, tendo desenvolvido brocas, determinados equipamentos altamente sofisticados para pesquisar o ouro negro em profundidades abissais dos oceanos. As cirurgias, notemos que em um ano de pandemia, de
fevereiro para cá, já temos quase 1 ano e 1 mês, nós já temos 8 promissoras vacinas, que estão começando a ser distribuídas para o mundo inteiro, e milhões de pessoas já estão vacinadas, como em Israel, como no Egito, na Inglaterra, países europeus. Os Estados Unidos já vacinou quase 90 milhões de americanos. O Brasil agora que está chegando a pouco mais de 12 milhões de brasileiros vacinados, mas já é alguma vitória do Ministério da Saúde levar vacina para 12 milhões de brasileiros, o que equivale a dizer toda uma São Paulo imunizada. Dessa maneira, em 1 ano, fomos capazes de desenvolver vacinas que demoravam anos, décadas para chegarem ao braço das pessoas, da forma injetável. Então, significa que os nossos laboratórios correram contra o tempo. Cientistas e pesquisadores, homens e mulheres abnegados, fizeram esforços hercúleos para investigar o vírus, descer-lhe até o DNA, examinar-lhe os 200 filamentos ou as fitas que constituem a sua carga genética, e ali tentar encontrar um ponto fraco do vírus, a fim de o combater a sua intimidade profunda, destruindo, antes que ele aniquile tantas vidas, porque já estamos nos aproximando de quase 3 milhões de pessoas desencarnadas no mundo todo, somatório de todos os países, em virtude do Covid-19. Entretanto, se nós temos a glória de ter chegado à Lua em 1969, no mês de fevereiro, exatamente no dia 9, 3 naves não tripuladas, a chinesa, uma dos Emirados Árabes e a mais sofisticada da NASA dos americanos, pousaram em Marte, sendo que a chinesa ainda está circulando o planeta e vai pousar dentro de 3 meses para começar a transmitir suas mensagens, suas imagens para o centro de controle em Pequim. Então, se nós conseguimos na mesma semana colocar 3 naves altamente sofisticadas, que estão a mais de 56 milhões de quilômetros da Terra, a distância mais próxima de Marte, que é a mais longa dá quase 330 milhões, nós ainda adentramos no planeta, renteamos no planeta Terra com as catástrofes morais, mostrando a mente vazia que temos. Suicídio e as suas largas taxas. Nós temos a problemática da pena de morte, aplicada em diversos países que eliminam fascínoras e bandidos, condenados e sentenciados, porque o Estado parece reconhecer ou declarar com essa sentença que não tem condições de recuperar aquela pessoa que delinquiu, se equivocou. O aborto, as taxas de aborto no mundo são inimagináveis. Somente no Brasil se estima que a cada ano morram entre 400 a 600 mil mulheres de curetagens mal feitas. As estimativas, que nunca são precisas, falam de 1 milhão de brasileiros que não nascem a cada ano porque são abortados. Talvez o número seja menor, talvez o número seja maior, porque não é muito investigado a questão do aborto. Então, nós temos a criminalidade. O Brasil, entre 2017 e 2018, teve taxas de mortalidade por arma de fogo de mais de 60 mil pessoas, o que equivale a dizer que em 2017 e 2018 o Brasil matou mais gente por arma de fogo do que a guerra na Síria, que este ano completou 10 anos e expulsou daquele país quase 5 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, que foram buscar ajuda humanitária no lugar mais pacífico para viver na Europa, na Turquia, na Grécia, na ilha de Lampedusa e em outros lugares, fugindo das bombas do terrorismo que toma conta daquele país, com o ditador governando a nação há quase 40 anos, e grupos armados destroçando Damasco e as principais cidades da Síria. Então, nós matamos mais gente em 1 ano do que a guerra da Síria. Mas se alguém me disser, mas o Brasil está em guerra, eu prefiro ficar em silêncio. Eu teria muita dificuldade de responder. Porque eu posso dizer, não, tecnicamente nós estamos em guerra contra nenhum dos 8 países que compõem a América Latina, América do Sul. Diante da carnificina,
as mortes, dos atentados e das balas perdidas que todos os dias matam centenas e centenas de pessoas nas ruas, sim, nós estamos em guerra uns contra os outros. Mas a grande proposta de Jesus, apresentada há 2000 anos no seu evangelho, foi que nos amássemos uns os outros. Mas como muita gente está de mente vazia, sem ideais existenciais iluminativos, a ideia foi pervertida e se transformou. Armai-vos uns contra os outros. O que encontramos nos dias de hoje são as pessoas armadas, com armas ou não, umas contra as outras. Uma das principais ferramentas hoje de armação ou de armamento contra o outro são as redes sociais. As redes sociais que deveriam circular belas informações, páginas alcandoradas, poemas, textos nobilitantes e enriquecedores que elevassem a estima e trouxessem a esperança e o bom ânimo, se transformaram em ferramentas de calúnia, ferramentas do fake news, ferramentas da audácia, do terrorismo, da distribuição do feminicídio, a diminuição do valor moral de outras pessoas que têm o seu nome lançados na sarjeta ou atirados ao esgoto da desonra. E pelo fake news, nós não sabemos mais no que bem acreditar, porque temos dificuldade de aferir se a informação é falsa, produzida por hackers, por mentes desequilibradas, assalariadas pelas trevas, são produzidas por pessoas nobres, pessoas retas, conduta diamantina, que fazem desta ferramenta virtual um instrumento para chegar à alegria e o otimismo a quem perdeu completamente o rumo. Portanto, há uma busca intensa na área da psicologia que passou a ser uma ciência a partir de 1859, quando Paul Pierre Broca, na Universidade de Paris, estabeleceria um novo tempo ao fazer a trepanação craniana de um paciente seu, a que ele chamava de Tan. Era um paciente que tinha uma problemática, Tan não conseguia falar. Todas as vezes que abria a boca para dizer qualquer frase, só saía as 3 letras. Então passou a história com esse nome. Paul Pierre Broca se interessou em cuidar muito dele. Ele foi vítima de uma gangrena que começou na perna e começou subindo para a coxa, depois atingiu o abdômen, levando Tan ao óbito. E trepanando o crânio de Tan para examinar se ele tinha alguma problemática, eis que Paul Pierre Broca, que era neurologista, fisiologista, médico legista também, ele descobriu que havia no cérebro de Tan um grande coágulo, um aneurisma, que tetanizou com o tempo e formou um grande coágulo na 3ª circunvolução frontal esquerda. Então, o Pierre Broca concluiu que ali era o centro da palavra, e, portanto, Tan não conseguia fazer a fala, manejar a fala, porque ele tinha um impedimento que era um aneurisma, um coágulo, um ateroma de natureza cerebral, que bloqueava. E dali começa a nascer os primórdios da psicologia. A psicologia se divorcia da filosofia, na qual estava embutida, e vai ganhar nobres pesquisadores do quilate e o Dr. Breuer, que era assistente de Sigmund Freud em Viena, Martin Charcot, o Dr. Charcot, que era notável também, pesquisador da área, e outros que vão surgir mais tarde, já no alvorecer do século XIX, do século XX, aliás, 19 para o 20, exatamente. E aí você vai ter notáveis pesquisadores nessa área, como de Viktor Frankl, depois de passar a sua dura e árdua experiência de um campo de concentração nazista e sobreviver para contar a história, Hannah Wolff, notável pesquisadora alemã, hoje já nonagenária, quase centenária, que escreveu sobre Jesus, considerando o maior psicoterapeuta da história. Nós vamos ter tantos notáveis pesquisadores dentro dessa área, como o próprio Carl Gustav Jung e outros, a Saggioli com a psicossíntese, e outros, vários, que vão dar larga contribuição
para que essa ciência admirável pudesse pesquisar o porquê das nossas atitudes. E agora há um grande interesse em descobrir as causas, sejam endógenas ou exógenas, das nossas graves perturbações de natureza do humor e da afetividade. Estamos nos referindo aqui à depressão, à síndrome do pânico, às fobias, à catatonia, à hebefrenia, que são remanescentes da esquizofrenia, os estados paranoicos. Nós temos as perturbações do toque, o transtorno obsessivo-compulsivo, a antiga síndrome obsessiva-compulsiva, hoje com outro nome, e uma série de outros transtornos que se apresentam sem causa bacteriológica, sem causa microbiana. Então, quando nós temos um espiroqueta, um estafilococo, um micróbio, um vírus, nós temos um inimigo, definimos uma arma e combatemos esse inimigo. Mas quando você tem um transtorno que você não sabe quem é o adversário que está produzindo, como combatê-lo? Como lutar contra um inimigo se você não sabe onde ele se oculta? Por isso, a depressão surgiu como a grande problemática do século XX, examinada desde o século XIX, final do século XIX, pelo notável psiquiatra alemão Emil Kraepelin, chegou aos nossos dias sob o guante de demorados estudos, de pesquisas, e eu recordo que nos Estados Unidos, entre 1990 e o ano 2000, os presidentes que ali passaram pela Casa Branca consideraram uma década de estudo do cérebro. Foram 10 anos de investimento de bilhões de dólares para examinar o cérebro humano, a fim de entender como é que este equipamento de 1,3 kg de peso, aproximadamente, composto de diversas camadas, né, os lobos frontais, o lobo parietal, a região límbico-hipotalâmica e outras, apresenta disfunções que não estão vinculadas às problemáticas de apodrecimento do insulto cerebral causada por micro-organismos. E por que a pessoa vem assinalada por aquele distúrbio? Aquela carência, aquela teratologia de natureza hereditária, desenvolvendo algum distúrbio. Vejamos o exemplo de Nijinsky. Nijinsky, notável bailarino russo que deslumbrou o mundo no final do século XIX para início do século XX, sobretudo no século XX, Nijinsky, de repente, apresentou uma problemática de esquizofrenia. E ninguém conseguia tratá-lo. Então, ele que só usava as chamadas sapatilhas para bailar, praticamente levitar, foi um dos maiores bailarinos do mundo de todos os tempos, Nijinsky praticamente flutuava. Ele flutuava nos palcos quando interpretava o Lago do Cisne ou Quebra-Nozes. De repente, ele foi apresentando características psicóticas, perturbadoras, estados de esquizofrenia e deixou de se apresentar. Ele entrou numa loja em Londres, conta-se um episódio da vida dele, ele entrou numa loja famosa pelos paletós, pelas gravatas, pelas cartolas, e saiu de lá com várias sacolas. Ele comprou 50 paletós, mais de 100 gravatas. Ele nunca usou paletó, nem nunca pôs uma gravata no pescoço. Ele foi tomado por um ímpeto consumista, que era um derivado da sua perturbação. E coube a Dr. Seikel, que era um médico vienense, tratá-lo com o metrazol e também com o eletrochoque. Se descobriu daí em diante serem excelentes terapias, quando bem controladas, para combater as problemáticas da esquizofrenia. Agora chegamos à problemática da depressão, onde, seja bipolar ou unipolar, seus estados em que o indivíduo mergulha no fosso ou alteia-se com a euforia descontrolada, o indivíduo hoje tem diversos medicamentos, drogas muito poderosas, os ansiolíticos e outros, os antidepressivos, para combater este mal. Entretanto, ele persiste. E talvez uma das obras mais notáveis do século XX foi aquela escrita pelo ativista gay norte-americano Andrew Solomon. Notável jornalista, esse homem se viu de uma hora para outra tomado por depressão. E ele, quando foi ao médico que diagnosticou que ele estava depressivo, ele não entregou os pontos.
Ele não jogou a toalha, dizer popular. Ele foi viajar por todos os Estados Unidos, de costa oeste a leste, norte a sul, conversando com neurologistas, com psicólogos, para tentar entender o que é depressão, quais são os seus mecanismos, como é que ela funciona, como é que ela começa, de que maneira podemos combatê-la, quais são as terapias que tinha na época. E ele escreveu um livro de quase 850 páginas, uma farta bibliografia, de modo que o livro foi um sucesso de crítica, de público e de venda tão assombroso. A Time Life, a maior cadeia periodística do mundo, considerou entre os 100 livros mais importantes do século XX no mundo, O Demônio do Meio-Dia, de Andrew Solomon, em lugar de destaque. É uma verdadeira bíblia acerca da problemática depressiva. Joana não envereda para a depressão propriamente dita. Ela busca analisar vidas vazias, essas existências que perderam a motivação para viver, que perderam o ideal. Porque, como dizia Pedro, eu corrijo, como dizia Søren Kierkegaard, notável filósofo dinamarquês, o indivíduo tem direito de perder tudo, menos o sentido existencial. É fundamental ter um sentido da vida. Mas o que é que eu vim fazer na Terra? Essa é uma pergunta filosófica que remonta ao pensamento socrático da maiêutica, a notável escola que ele criou em Atenas, que, de certa maneira, obrigava os seus alunos a pensarem. Estamos numa época que pouca gente vive pensando. Porque tudo hoje é instantâneo, tudo hoje é online. O indivíduo se senta, digita o que quer, e a própria escrita está mutilada. A risada virou kkk, que o virou só que, também virou TB, e muitas vezes você não está nem diante de um linguajar, você está diante de hieróglifos egípcios, em que você não consegue entender o que é que o outro está querendo dizer. Porque a ânsia de uma sociedade ansiosa, a redundância foi proposital, de querer abreviar o que precisa ser dito. E dizia-me um amigo que é historiador, como eu aqui em Salvador, Marcel, a primeira geração de criaturas humanas que veio à Terra, os primeiros homens primitivos, constituíram o Paleolítico, a idade da pedra lascada, porque tudo era rudimentar. A segunda leva depois foi a do Neolítico, da pedra polida. As ferramentas eram um pouco mais elaboradas. Agora nós estamos na fase do homem do Ansiolítico. Para você ter uma ideia. Parece jocoso, mas eu achei tão convincente. Então, estamos na era do Ansiolítico, em que o indivíduo busca a medicação para anestesiar os seus estados tormentosos. Não consigo dormir, então eu tomo um sonífero. Eu estou extremamente agitado, aí eu tomo alguma coisa para me sedar um pouco, diminuir a minha hiperatividade. Então, vou encontrando sempre recursos. Não seja de estranhar que em nosso país, aqui no Brasil, em cada rua a gente encontre, cada rua, você tem uma farmácia, uma igreja, um bar, uma lotérica. Vejamos o sintoma psicológico disso. Eu estou sem dinheiro, então eu vou sonhar. De trabalho, vou sonhar com a sorte, entro na lotérica. Não, minha vida está vazia, eu sento no bar e tomo todas as cervejas que estiverem disponíveis para etilicamente esquecer as minhas frustrações e as minhas amarguras. Não, ninguém no mundo resolve. Então eu adentro as portas das igrejas e transfiro o meu problema para o guia, para o pastor, para o orientador, para quem estiver ali. Eu transfiro o meu problema para que ele resolva meu problema. Não deu certo. Então, eu entro na farmácia e me consulto com o balconista. Não tem curso de farmácia para medicar ninguém. Você é tão acostumado a receitar o mesmo medicamento para tanta gente que tem o mesmo problema, ele já sabe de cor. E alguns são expertos em saber exatamente e acertam com uma precisão quase que matemática. Então, nós temos um estado de uma sociedade altamente perturbada, em cuja mente está vazia de ideal. E a proposta do livro notável, que Joana escreve seus 20 e poucos capítulos, vou até examinar aqui para ter a certeza, são 30. São 30 capítulos, ela nos convida a uma reflexão
de que a grande mensagem do Evangelho nos convida a fazer a viagem para dentro, iluminar-nos, buscando nos conhecer. Todos os dias nos colocamos na frente do espelho. A mulher para colocar a maquiagem, colocar os brincos, os adereços que constituem sua beleza. O homem para fazer a barba, para ajeitar a gravata. Mas nós deveríamos tirar um tempo para nos olhar nos espelhos e fazer a pergunta que não quer se calar. Ei, cara, quem é você? O que é que você está querendo da vida? O que é que você está pensando em fazer hoje, amanhã? Quais são seus projetos? Quais são seus ideais? Quais são suas metas mais curtas, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? Nós interrogarmos a nós mesmos, investigarmos a nossa psique, porque já fizemos muitas viagens para fora. O indivíduo tira férias e sonha, dizendo aos amigos, eu vou para Aruba. Não, eu vou para o Canadá. Vou para Malibu, nos Estados Unidos. Eu vou ver os Alpes suíços. Eu vou visitar outras terras do Brasil, Pantanal. Tudo bem. Mas por que não aproveitar aquela viagem musical de Vanderly, notável compositor e cantor, que tão prematuramente nos deixou no Brasil, desencarnou com 51 anos de idade. Ele escreveu uma música intitulada Aonde Deus Possa Me Ouvir. E ele diz em certo trecho, eu gostaria muito de viajar para o interior do meu interior. Ele não quer nem ir para a capital dele mesmo. Ele quer ir para a zona rural dele mesmo, se conhecer, colocar os pés no chão, pisando as terras áridas do alto desconhecimento, iluminar-se e encontrar-se a si mesmo, tentando descobrir o que nós viemos fazer na Terra. Porque muita gente de mente vazia está achando que a Terra é uma Disneylândia, e veio divertir-se, curtir um piquenique, passear, sem compromisso nenhum, nem consigo próprio, nem com ninguém. Porque como a vida é breve, o indivíduo, então, curte a vida é curta. Entretanto, a morte continua sendo esse desafio. Todos os dias desce o seu cutelo sobre bons e maus, redimidos ou não, pecadores ou santificados, sábios e ignorantes, os arrebatando para o cemitério, para o crematório, mas o indivíduo se esquece de fazer uma análise se ele é imortal. E todas as religiões da Terra são imortalistas. A mensagem de Jesus, ela ficou mais coerente, ela ficou mais viva e acendrada quando Jesus voltou do túmulo ao terceiro dia. Até ali os discípulos estavam descrentes, porque se ele não voltar, não tem nada do outro lado. Nem ele mesmo, que era nosso mestre, conseguiu vencer a morte. Mas ao terceiro dia ele surge e as mulheres espantadas no túmulo, avisa que encontraria os seus discípulos em Emaús, numa casa em Emaús, convive com eles durante 70 dias após a morte. Chega a comer peixe após a desencarnação, plenamente materializado. E numa tarde em que o poente de fogo se debruava sobre a montanha, Jesus reúne os 500, dá as últimas instruções, e em glória estelar levita da terra, e volitando suavemente se desfaz nos céus, indo de encontro ao poente incendiado de fogo. Ali ficou a mensagem de que o túmulo não é um encerramento. O indivíduo não se destrói na química inorgânica do cemitério. E vale a pena escutar o poema de Alta de Souza. Rasgaram-se os véus da noite, novo dia amanhece. Viajor descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha a estrela matutina, diz a morte descortina, dia novo, Jesus. As mentes vazias, tanta gente, está sendo convidada agora pela pandemia a repensar como esta pandemia veio causar uma profunda metamorfose nas relações humanas. Estamos percebendo que tudo que temos, de uma hora para outra, não temos. A morte arrebata. Conhecemos pessoas que pegaram o Covid na segunda-feira, na quinta, estávamos no seu sepultamento. Em apenas 3 dias o indivíduo partiu.
outros conseguiram sobreviver. O Brasil hoje tem quase 11 milhões de pessoas recuperadas do Covid. É o país no mundo com mais recuperados. Entretanto, muita gente partiu como um náufrago. Vai ter que desembarcar numa ilha do além, sem saber a língua, os costumes, porque não se preparou na terra. Esteve vazio de ideais, porque esteve chumbado às sensações grosseiras da matéria. Estamos todos, pois, convidados a examinar esse livro exuberante, que nos remete a uma profunda reflexão do real sentido da vida. E escrevendo o seu único romance, A Grande Esperança, Charles Robert Richer, o grande pai da fisiologia, prêmio Nobel de 1913, quando descobriu o choque anafilático ou anafilaxia, Charles se inicia o livro dizendo: leitor, tu sabes para que existe? E só na última folha do livro, ele vai dizer: iniciei o livro te fazendo uma pergunta, leitor. Agora eu te respondo. Vives para amar, para teres filhos. Essa proposta de Richer. E diz um velho ditado: a felicidade na terra é conquistada quando você planta uma árvore, escreve um livro, tem um filho. Não importa se é filho biológico, o importante é adotar uma pessoa com dificuldade e dar-lhe as condições materiais para que ela se torne uma pessoa útil, proativa na sociedade. Já qualquer vegetal útil, uma planta, uma frutífera, uma flor, uma rosa no caminho, porque tem muita gente plantando espinhos. Também, se não puder escrever um livro, porque nem todos têm o filão do escritor, nem todos têm o estro dos poetas, deixar uma carta, um bilhete eletrônico, alguma coisa que levante a esperança daquele que está nos assistindo. Isso. A mensagem espírita resgata o pensamento de Jesus, o homem que venceu o túmulo vazio e, alçando-se aos páramos de luz, até hoje governa a barca terrestre, fazendo-a atravessar este mar tormentoso da atualidade, no rumo do porto seguro, do mundo de regeneração pelo qual todos nós ansiamos desde já. Votos de muita paz a todos os amigos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Marcel, pelas reflexões dessa noite. Nós gostaríamos de pedir se o amigo podia nos agraciar com a prece final nessa noite, Marcel. Perfeitamente. Obrigado. Busquemos a oração. Divino amigo, estes são dias que parecem nublados. Nuvens sombrias moldam os raios do sol. Uma estranha sombra. A noite demorada se abate sobre a criatura humana. As ruas estão apinhadas de criaturas acovardadas, vencidas pelo medo, desesperançadas, desconfiadas umas em relação às outras. Por isso, é necessário que uma mensagem de luz inaugure dia novo, renove a esperança, traga-nos o otimismo e o bom ânimo de que necessitamos para, como fênix, ave mitológica, nos reerguermos das próprias cinzas e, reunindo os nossos pedaços que estão pelo chão, possamos nos reconfigurar para viver o mundo novo que começa a se edificar sob os escombros do mundo velho. O materialismo agoniza, o fanatismo se desespera. As pessoas sentem necessidade de respostas lúcidas, coerentes às suas milenares indagações. A noite do túmulo pareia uma alva, e os mortos, agora redivivos, ressurgem portais de alegria e de paz.
ressurgindo do além-túmulo, para nos trazer a certeza de que a vida continua no fio da mediunidade. Deus não é mais uma crença, é uma certeza. O teu evangelho deixou de ser uma página do passado para ser a constituição moral das criaturas humanas. Aderimos à mensagem do evangelho, não teremos condições de sobrevivência uns os outros, nos perdendo em nós mesmos. Despede-nos em tua paz, nos permitindo manter esta ponte de alegria com os nossos irmãos da Suíça. Tantas lutas e dificuldades de manter esse núcleo de luz, esse viveiro luminoso aceso, clareando tantas vidas. Que estejamos todos unidos contigo, na vitória do bem, hoje e sempre.